Graça e paz. Hoje estaremos falando sobre faça planos com segurança. A graça e paz. Estamos chegando aí ao final de ano. Muitas pessoas fazem plano para o ano vindouro. Outras procuram engavetar. Estão tão desencorajadas que procuram engavetar, como se não houvesse esperança. Mas o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem uma palavra para que você venha fazer planos, mas planos com segurança. Que você tenha sonhos, para que você almeje alcançar os seus ideais, mas não sem o propósito de Deus, não sem colocar Deus nos seus planos, nos seus projetos para o ano vindouro. Quando Jesus estava ensinando os discípulos, lá no famoso Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele vem abordando vários assuntos. E quando chega no capítulo de número 6, o versículo de número 25 ao 30 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus está ensinando e aborda este assunto tão importante que atinge toda a humanidade. Uns mais, outros menos. Mas o fato é que todos estão fadados a passarem por preocupações. Independente da sua profissão, da sua cultura, do seu grau de conhecimento, todos estamos fadados a certas preocupações. Todos fazemos planos. E esta época do ano, quando estamos próximos de findar um ano, se aproximar um ano vindouro, nós temos por hábito de fazer planos, fazer projetos, né? Bom, então a virada do ano é um momento clássico que nos inspira a fazer planos. Preocupações excessivas podem se transformar em ansiedade e é necessário contê-las, é necessário tê-las sob controle, dominá-la, para que não sejamos dominados por ela, pela ansiedade, né? A ansiedade pode afetar a capacidade de planejar. A ansiedade é uma reação que envolve sentimento de tensão, que gera um desconforto, uma certa inquietação, produz preocupação e medo. Então, o que é essa ansiedade? Quando permitimos ela nos dominar, ela, além da preocupação excessiva, ela produz medo. Medo do que podemos vivenciar, caso esse projeto, esse plano tenha êxito, né? Ao invés de fé, traz insegurança. Então, a preocupação excessiva, a ansiedade, ao invés de produzir fé no coração, ela traz, né? Ela projeta em nosso coração, ela traz insegurança. A ansiedade é a causa que mais atrapalha os nossos projetos. É o que mais confunde os nossos planejamentos para o futuro. A pessoa faz o planejamento, porém, se a ansiedade dominá-la, ela logo começa a pensar como fazer. E entra os questionamentos.
as consequências e os resultados da ansiedade. Quais são as consequências? Quais são os resultados que a ansiedade produz para nós? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, a ansiedade, ela dificulta a concentração. Ao invés de nos concentrarmos naquilo que planejamos, nos concentrarmos naquilo que almejamos, né? Ela traz, a ansiedade, ela dificulta a concentração. A ansiedade gera distração e impede a clareza para elaborar os planos, né? A pessoa passa a enxergar cenários de perigos imaginários. Ela começa a enxergar logo perigos que nem existe, mas traz na imaginação dela perigos. A mente passa a agir como se fosse um turbilhão de pensamentos negativos. Um baú de pessimismo, pensamentos autodestrutivos, pensamentos intrusivos, que são indesejáveis. Então, a pessoa começa na sua mente, né, a ter pensamentos negativos, ter pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos são aqueles que você nem mesmo espera, mas eles vêm, acontecem. E normalmente, pensamentos intrusivos são pensamentos indesejáveis, são pensamentos negativos. Tudo isso vem ocorrendo por causa da ansiedade. Em segundo lugar, a ansiedade, ela produz o medo do fracasso, traz o medo do fracasso. A preocupação constante com a possibilidade de falhar, né? Ela passa a ter medo. Ela passa a ver a possibilidade dela falhar nos seus planos, com os seus projetos. Isso pode levar a pessoa a paralisar as suas tarefas. O medo de fracassar pode ter um impacto profundo na saúde física e causar transtorno espiritual. Pode levar a esfriamento espiritual, apatia religiosa. Então, a pessoa ela passa a ter uma preocupação excessiva e ela passa a ter um medo de fracassar, medo de não vencer, medo de dar errado, medo de não conquistar aquilo que ela planejou, né? E isso traz transtornos físicos para a vida dela e também transtorno espiritual. Por quê? Porque leva a pessoa, vai gerar na pessoa um sentimento de indignação, levando a pessoa a acreditar que não é boa o suficiente para Deus abençoá-la. Isso pode minar a fé. Então ela passa a ter um medo, ela começa a enxergar coisas que não deveria enxergar, ela começa a imaginar o fracasso e rompe com a fé, com a esperança, e ela fica estagnada naquele sentimento negativo, né? E ela passa a achar que ela não é merecedora, não é digna, que ela não tem capacidade de Deus abençoar com aquilo que ela planejou. E isso pode minar a fé, né? Em terceiro lugar, adiar a consequência dessa ansiedade pode fazer a pessoa adiar tarefas importantes. A ansiedade pode levar a pessoa a adiar, protelar ou até mesmo prolongar os seus planos. Muitos até desistem. Então tem pessoas que ela começa, por causa da ansiedade, ela vai adiando os seus projetos. Ela vai adiando, ela vai prolongando as tarefas que levam a ela a realizar os seus planos que ela fez, que ela almeja. Uma pessoa que deseja um novo emprego, ou mudar de uma carreira, ou até mesmo fazer parte de um novo ministério na igreja, pode sentir tanta ansiedade sobre o futuro, que acabam não tomando nenhuma decisão. Tem pessoas que ela tem um projeto, tem um plano, mas ela fica com tanta ansiedade, que ela não toma uma decisão. Ela fica estagnada, né? E ela não toma nenhuma decisão coerente com aquilo que ela planejou. E tem que tomar cuidado com a indecisão. Muitas das vezes, eu costumo falar que o fato da pessoa não se decidir significa que ela já decidiu não se decidir. A indecisão pode ser justamente isso. Muitas das vezes a pessoa está indecisa, significa que ela já decidiu não se decidir. Ela não toma nenhuma atitude.
ela fica estagnada, ela para. Né? Devido à ansiedade, a pessoa não toma a atitude correta e pode ser influenciada por opinião de outros que não tem nada a ver com o projeto dela. Então, a ansiedade, ela toma conta de uma tal maneira da pessoa que ela fica tão desencorajada e ela começa a buscar opinião. E ela passa até mesmo a sofrer influência de pessoas que não estão engajadas nos seus planos, que não tem nada a ver com os seus planos. A ansiedade interfere de forma negativa. E os questionamentos produzidos por ela anulam a fé e a esperança. Normalmente o que vem é: e se algo der errado? Será que eu vou gostar? E se eu não me adaptar? Então, são esses questionamentos que começam a invadir o pensamento da pessoa e anula a fé e a esperança. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou gostar de viver esse novo plano? E se eu não me adaptar? Então, esse é um perigo que traz. Né? O resultado disso é baixa estima, desânimo, estresse, doenças como pressão alta, dores de cabeça e até mesmo depressão. São as consequências que isso traz. Mas existe uma solução. Né? Existe a solução. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai instruir desta maneira: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, como anular essa ansiedade, esse medo, essa insegurança? Como anular tudo isso e trazer uma solução coerente? O apóstolo Paulo vai dizer aqui, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, que maneira? Como que eu não vou andar ansioso se eu fiz um plano? Ele vai explicar imediatamente, né? Seja conhecida diante de Deus as suas petições. Aquilo que você deseja, apresente a Deus. Apresente a Deus. Ora, mas não basta apenas apresentar hoje a Ele. Né? É preciso fazer isso constantemente, em todos os dias, todos os momentos. Porque todos os dias fazemos planos. Todos os dias desejamos algo em nossa vida. Todos os dias pode vir esta ansiedade. Então devemos apresentar os nossos planos, nossos projetos a Deus todos os dias. Fazer conhecidas as nossas petições e confiarmos nele. Jesus está conosco todos os momentos. É só buscá-lo. Só buscá-lo. Né? Então apresente a Deus seus planos e faça com segurança. Deus nos dá a devida segurança. Nele podemos encontrar esta segurança. Faça planos. Faça projetos, mas coloque em Deus, apresente em Deus, confie em Deus, passe a buscar todos os momentos, apresente a Ele e anule esta ansiedade. Em 2026, coloque em Deus os seus planos, apresente a Deus, viva com segurança, não tema, porque o Senhor será contigo. Quero orar por você, de repente está neste momento, fazendo planos para o ano vindouro. Ou talvez você está ouvindo essa mensagem e você engavetou algum propósito, algum projeto seu no ano de 2025 achando que não havia mais condições. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que nós apresentamos a Deus em oração, crendo, receberemos. Quero orar por você que está ouvindo essa mensagem e talvez você está indeciso. Está indeciso se esse projeto, se esse plano vai dar certo. Se você vai se adaptar, se será bom para você, para a sua família, apresente a Deus. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo lhe traga esta segurança. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que todos os planos que essas pessoas estão fazendo, ou que outrora elas deixaram de fazer, porque lhes faltou confiança, eu te peço ao Senhor que neste momento ela seja encorajada a apresentar ao Senhor, confiar no Senhor e viver os seus sonhos, viver os seus projetos, porque é da vontade de Deus que todos avancemos, é da vontade de Deus que seus filhos prosperem tudo quanto fizer para a glória do teu nome e assim possam contribuir com o crescimento do teu reino. É da vontade do Senhor que todos sejam abençoados, que todos sejam agraciados, e que façam projetos, que tenham discernimento espiritual para saber lidar com a ansiedade, com a insegurança, com a incredulidade.
não permitir que sejam influenciados por pessoas negativas, por pessoas que outrora foram derrotadas e vivem por base das suas experiências. Mas a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Nós vivemos por fé, não baseado em nossas experiências. Nós vivemos confiando na tua palavra, que é poderosa. A fé é a certeza de coisa que se espera e a convicção de fatos que não se vê. A nossa fé vem do Senhor para as nossas vidas, para que possamos usá-la como ferramenta para nos aproximarmos de Ti e assim obtermos o resultado ao qual desejamos. Abençoa poderosamente essas pessoas, que no ano vindouro seus projetos sejam realizados, que elas possam ter essa esperança, essa alegria e que elas possam dar testemunho do poder do Senhor na vida delas. Que os projetos dessas pessoas estejam envolvidos com a tua obra, com o teu desejo, que os projetos dessas pessoas estejam debaixo da vontade do Senhor, pautada na tua palavra, para que assim elas venham ser bem-sucedidas. Te peço, Deus, abençoa cada vida, cada pessoa que tem um projeto, cada pessoa que deseja que o ano vindouro seja um ano de colheita para a vida dela e para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja, que isso venha a ser como um memorial, que ela investiu em oração e crendo na sua provisão. Abençoa poderosamente a vida de cada uma, eu te peço, e desde já eu te agradeço, crendo que assim será, em nome de Jesus. Deus te abençoe.